Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Bruna Gago Transgressão. Hoje nós falaremos um pouco sobre a ideologia de gênero, né? Se ela existe, se ela não existe, por que ela foi criada e quais são os impactos dessa ideia na nossa sociedade. Bom, primeiramente nós temos que falar que quem cunhou esse termo foi a própria Igreja Católica, né? Mais especificamente o ex-papa Ratzinger, que tem fama de ser um papa nazista, né? E ele criou esse termo para combater uma conferência da ONU que falava sobre mulheres. E cá entre nós, assim, não existe um estudo acadêmico sobre isso, nenhum teórico que defenda essa tal ideologia de gênero. Então, temos que começar por esse ponto, né? É um baita do fantasma, não existe absolutamente nada sobre isso. E é uma loucura, né? Tentam usar muito desse termo para principalmente atacar pessoas trans. Principalmente, é o foco central da coisa. Porque essas pessoas que nos atacam não conseguem entender a diferença entre sexo e gênero. Simplesmente não conseguem entender. Já fiz alguns vídeos falando sobre isso, mas é sempre preciso revisitar os significados, o que cada coisa representa. Então vamos lá. Sexo pode ser binário ou não. O binário seria o macho e fêmea, né? Cromossomos XX, XY, mas também existem variações. Existem pessoas como a Mickey Channel, como eu citei no meu vídeo falando de corpos intersexuais, que ela possuía órgão externo masculino e todos os órgãos internos dela eram femininos. Portanto, ela poderia engravidar, né? Só que, claro, por ela não ter uma pepeca, ela não poderia parir do modo tradicional, né? Então ela teve que fazer parto de cesárea. Mas enfim, são corpos válidos que existem tudo, então essa binaridade já não existe a partir da questão do sexo, simplesmente não existe. Existem vários tipos de corpos que não são binários, que não são representados por esse binarismo sexual. E pois bem, né, quando nós falamos de gênero, nós falamos sobre homem, mulher, não binário, gênero fluido, nós não falamos só também de um binarismo de gênero, certo? Outras sociedades, em outros tempos, inclusive na nossa sociedade também, superam essa noção de binarismo de gênero, porque gênero é autoidentificação. Gênero, você fala o que você é, você fala o que você é, não os outros. E aí que tá um problema muito sério, né, quando nós falamos de crianças nascidas nos tempos de hoje, né? Associam o sexo dessa criança a um binarismo de gênero, também um binarismo sexual, né? Porque se a criança for intersexo, muitas das vezes, essa criança quando crescer nem vai saber que é uma pessoa intersexo. Às vezes fazem cirurgia, claro, né, sem a liberação dessa pessoa que está sofrendo com essa cirurgia, né, se ela quer realmente tirar aquele órgão, se ela vai ser representada por aquele órgão, enfim, uma mutilação, né? Inclusive vieram bater no meu vídeo falando sobre corpos intersexuais, né, por eu ter citado o John Money, né, e ele fez uma cirurgia, né, numa criança intersexo, no caso que tinha queimado a sua genital, enfim, né, daí fez todo um processo para colocar uma peca nessa criança, enfim, um monte de dano emocional, psicológico, né, obviamente, né, porque isso é uma violência de gênero tremenda, né? E nós também estamos falando num contexto dos anos 50 e pegando pro que eu estava falando naquele vídeo, né? Do que ele estudou, do que ele criou como as camadas de corpos intersexo, isso não é invalidado por essa atrocidade que ele fez, tá? Vamos deixar claro que é uma atrocidade e que é uma atrocidade ainda feita nos dias de hoje, infelizmente. Muitos pais e médicos impõem uma genital à criança. Ah, mas o piu-piu tá muito pequeno, não tá desenvolvido, tira. Não é dessa forma que funciona, tá? Se essa pessoa se identificar, você repara que você tá punindo essa criança de saber o corpo que ela nasceu, sabe? Dela ver que ela se identificava com aquele corpo. É um negócio extremamente problemático e que nós temos que levantar, né? Mas, pois bem, gênero é
pessoal. Os adultos impõem o gênero a gente por conta da nossa genital, por conta do nosso sexo. Isso é uma coisa, primeiro, ridícula, né? Porque gênero não está atrelado a sexo. E quando nós falamos de expectativa de gênero, nós também estamos falando de uma outra questão. Por quê? Não é porque você é uma mulher, por exemplo, né? Que você vai gostar de rosa, que você vai gostar de Barbie, que você vai gostar de pegar salto alto da sua mãe, que você vai pegar sutiã. Assim, não significa absolutamente nada. Sabe você gostar ou não gostar desses estereótipos. Minha mãe, por exemplo, sempre gostou de dinossauro. E minha mãe é uma mulher cis. Sabe qual o problema? Eu, como mulher trans, também tive muita dificuldade de entender que eu era uma mulher trans e tudo mais, por conta justamente desses estereótipos, né? Ah, toda mulher trans pega uma toalha, enrola na cabeça e rouba o salto alto da mãe. Gente, isso é mentira. Cada pessoa lida de um jeito, cada pessoa tem seus gostos, certo? A gente não pode querer impor às mulheres de serem de determinada forma, de gostar de determinada coisa, de gostar de um corpo específico. Não, isso são todos estereótipos de gênero, e é só um estereótipo mesmo. Vocês reparam que isso não afeta em nada a questão social? Não afeta. Qual o problema de um homem gostar de cuidar de casa? Ah, pode ter red pill que se ofenda com isso, né? Com esse questionamento. Mas vamos falar sério, qual o problema? Sabe, qual o problema da mulher trabalhar também para dar uma renda em casa, ou do homem querer cuidar de casa também? Sabe, não tem nenhum porquê, nenhum problema de... Não tem nenhum porquê de proibir esse tipo de coisa, de não gostar desse tipo de coisa. Se você é um homem e você não gosta de cuidar de casa, tá tudo bem. Você que arranje uma pessoa que pensa que nem você, que homem não tem que fazer o que você não quer fazer, entendem? Tipo, eu e minha namorada, né? Nós dois dividimos tudo quando nós estamos juntos. Ainda não moramos juntos, né? Mas, por enquanto, né? Quando eu vou na casa dela, tudo, nós fazemos comida juntas, nós arrumamos a louça junta depois que já tá suja, né? De lavar, de secar. E esse é o nosso jeito de lidar com a questão de casa. Esse é o nosso jeito de lidar com o nosso relacionamento. Cada casal, cada relacionamento vai lidar de uma determinada forma. E tá tudo bem. Pra quem levanta toda essa questão, Deus, sei lá o que e tal. Deus não te deu roupas, tá? As roupas que são feitas hoje são feitas pela sociedade de hoje. Se nós voltássemos no tempo, seriam outras roupas. Se nós formos para outros países, vão ser outras roupas também. Então, assim, são estereótipos sociais. Gênero é social, estereótipo de gênero são estereótipos do gênero da nossa sociedade. Não existe um jeito certo de você agir. Falando inclusive desse assunto, né, nós podemos falar, por exemplo, dos homens coreanos. Qual que é o estereótipo de gênero dos homens coreanos na Coreia do Sul? O estereótipo é o homem delicado, que se maqueia, que cuida da mulher, que flerta com outros homens. É um negócio que eu acho muito engraçado, mas isso acontece muito na cultura idol, né, dos artistas de K-pop e tal. E, gente, tá tudo bem. Nós podemos achar estranho, não gostar, enfim, mas cada sociedade tem o seu pensamento, sabe? Não é porque nós pensamos do nosso jeito aqui no Brasil, do que é ser homem, que os outros países estão errados, que as outras sociedades estão erradas, que as sociedades dos outros tempos estão erradas, porque justamente gênero é social. E enfim, né, minha gente, nós podemos ver que quem defende que existe a ideologia de gênero, né, que muitas das vezes são os católicos, conservadores, evangélicos, enfim, deve ter outros grupos por aí, né, que defendem sobre isso, principalmente TERF, provavelmente, né, que são as feministas radicais trans excludentes. Mas vamos lá, usam desse tópico para não discutirem sobre o gênero, né, como nós já falamos, sobre a diferença e tal, mas não só isso, eles não querem que a gente comente sobre identidade de gênero, mas também não querem que a gente comente sobre abuso infantil, sobre como 24% de pais e padrasto abusam das crianças, como o índice de suicídio de adolescentes é alta, como várias crianças estão ficando grávidas sendo um percentual assim muito alto, sabe? A gente tem que falar sobre saúde das crianças. Nós temos que deixar
essas crianças, primeiro, saberem o que estão fazendo, não ficarem sem informação, saberem se proteger até do que pode estar acontecendo dentro de casa, porque nem tudo é papel dos pais ensinarem. Ainda mais quando há a possibilidade dos pais estarem fazendo isso com a criança. Nós temos que pensar em tudo isso, minha gente. Em tudo isso. Mais de 17,7% das crianças nascidas hoje são de pessoas entre 15 e 19 anos de idade. Gente, isso é muito absurdo, não é normal não. Ainda mais no tempo da informação, no tempo que nós sabemos o que nós estamos fazendo. No caso, nós adultos, né? Mas a partir do momento que nós não falamos com as crianças, que é essa geração justamente que está engravidando, como é que faz? Há pesquisas que provam que quando a pessoa tem ensino sexual nas escolas, não sexual de como fazer sexo, tá? Mas de como se prevenir, de como se cuidar, de como ter cuidado. A gravidez vai ser mais tarde, as relações vão ser mais tarde, porque essa pessoa não tá perdida, essa pessoa não tá desamparada. Então, por favor, não vamos bater em fantasmas, tá? Quando nós vamos falar sobre violência infantil, sobre abusos, sobre taxas de gravidez infantil, sobre, enfim, N coisas, vamos usar dados. Vamos usar pesquisas que estão sendo feitas. Essas fantasminhas, tudo, que ficam perambulando pela sociedade, não vou levar nada a lugar nenhum. Pelo contrário, né? Até podem levar, mas eu vou levar ao caos. Simplesmente ao caos. Inclusive, eu vou fazer uma reação de alguns vídeos falando sobre ideologia de gênero. Inclusive do próprio Silas Malafaia e da Damaris Alves. E vocês vão ver como isso é um escárnio, assim. Como eles estão tirando onda com a cara de todo mundo, assim. Porque é um bagulho totalmente lógico, sabe? Eles tiram termos do bumbum e querem aplicar esses termos na materialidade, falando inclusive de bestialidade, sabe? Você estudar uma bestialidade, você estudar por que homem tem talvez preferência azul, nossa, meu Deus, que bestial, meu Deus. Bom, gente, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal, acho que é a primeira vez que eu peço para vocês se inscreverem no canal. Então, por favor, se inscrevam. Curtam, compartilhem, comentem se vocês gostaram do vídeo, algum tema que vocês querem ver posteriormente, enfim. E nos vemos no próximo vídeo. Até logo!